Bem, pessoal, então, para a próxima prática, vocês vão precisar monitorar sinais em função do tempo, certo? É, isso normalmente nas práticas presenciais, nos semestres regulares, isso é feito com osciloscópio, certo? Só que, uma vez que a gente está realizando as atividades remotamente, a gente não tem acesso ao osciloscópio. Então, como é que a gente vai fazer para realizar essas atividades em casa, né? Então, eu vou apresentar aqui nesse vídeo um pouquinho do funcionamento do osciloscópio e tanto osciloscópio analógico quanto osciloscópio digital. E vocês vão ver que a gente vai poder usar o Arduino, que vocês estão com ele em mãos, como um osciloscópio simplificado, certo? Então, a gente tem aqui esse material suplementar, né, que na verdade seria correspondente à prática 5, que ele explica o princípio de funcionamento de osciloscópios analógicos e osciloscópios digitais, certo? Então, no caso do osciloscópio analógico, basicamente a gente tem aqui um feixe de elétrons, né? O elétron tem carga negativa. Então, se a gente aplica uma diferença de potencial entre duas placas aqui, entre dois terminais, a gente consegue desviar esse feixe de elétron. E aqui no final a gente tem um anteparo que tem um material fosforescente que, quando o feixe de elétrons incide aqui, ele acende. Então, a gente observa aqui do lado de fora, a gente vai ver um padrão de luz que corresponde ao desvio desse feixe aqui, a partir dessas tensões, certo? Então, no tubo real, a gente tem uma estrutura bem mais complicada, mas a gente tem aqui essas duas placas aqui para desviar o feixe na vertical aqui da tela, e essas duas para desviar o feixe na direção horizontal. Então, essas placas aqui correspondem ao intervalo de tempo, né, que a gente está observando aqui na tela, e essas daqui correspondem à tensão que está sendo observada, né? Então, bom, tem mais detalhes aqui, mas enfim, isso não, a gente não está tão interessado. Uma das coisas mais importantes em relação ao osciloscópio é que a gente tem aqui um determinado sinal que a gente quer observar, certo? E a gente tem esse tempo que leva para o feixe de elétrons ali fazer a varredura sobre a tela. Normalmente, a gente não tem como garantir que essa varredura do feixe de elétrons sobre a tela vai estar sincronizada com o nosso sinal lá no mundo real. Então, como é que a gente faz para garantir esse sincronismo? Existe aqui um sinal que é chamado de gatilho ou de trigger, em inglês, que ele indica quando que essa varredura aqui ela deve iniciar, certo? Então, por exemplo, quando a tensão passar de um determinado nível, esse sinal de gatilho aqui ele é acionado, e aí você começa a varredura do feixe de elétrons sobre a tela, certo? Se a gente não tivesse esse sinal de gatilho aqui, o sinal ele fica variando de posição aleatoriamente na tela e a gente não consegue observar o sinal, certo? Isso aqui é bastante importante. No nosso caso, a gente não vai precisar se preocupar com isso, porque no caso do sistema que a gente está usando no Arduino, esse gatilho ele já está implementado automaticamente, certo? Mas, bom, isso basicamente é a ideia do osciloscópio analógico, né? O antigo. É, essa parte aqui de acoplamento AC e DC vai ser bastante importante na próxima prática, certo? Mas tem um outro vídeo que explica isso com um pouquinho mais de detalhe. Aqui a gente vai falar agora sobre osciloscópios digitais, que são os mais modernos que a gente usa hoje em dia, né? Então, basicamente, a gente tem aqui um circuito, certo? A gente tem uma ponteira de prova, no caso do osciloscópio analógico também. Geralmente, a gente tem isso. E a gente vai ter aqui algum circuito que ele atenua essa tensão, né? Diminui a tensão, ou então que aumenta essa tensão, amplificador aqui. E aí, depois que essa tensão aqui ela é adequada, digamos assim, né? Ela é condicionada,
a gente vem para o elemento crucial do osciloscópio, que é isso que a gente chama de conversor analógico digital, certo? Ele converte essa tensão analógica, né, valores aí de tensão, por exemplo, entre 0 e 1 volt ou qualquer coisa parecida, em um número, em um sinal digital, certo? Essa parte aqui chamada sistema de aquisição tem também uma memória e capacidade de processamento sobre esses dados. Mas dentro do osciloscópio, né, além desse sistema vertical aqui de atenuação e amplificação, esse sinal ele precisa também de um certo sincronismo, né? Tem um sistema de trigger aqui que vai justamente controlar o intervalo de tempo, né, que ele vai tomar essa tensão aqui. Os instantes de tempo que essa tensão aqui vai ser medida e registrada nessa memória, certo? No nosso caso prático, o Arduino, ele tem toda essa parte aqui dentro dele funcionando. Essa parte do sistema de aquisição e do trigger e do tempo horizontal, certo? O que é que o Arduino não tem? Ele não tem a parte de visualização, né? Que aí, essa parte aqui, o nosso sistema de display digital vai ser um computador, né? Então, isso daqui vem para o monitor do computador e aí a gente faz a visualização desse sinal, certo? Muito bem. Então, aqui tem alguns detalhes de como essa amostragem é feita. No nosso caso, não tem interpolação. E, e a amostragem em tempo real, certo? E aqui só para mostrar um equipamento típico usado em laboratório, né, que a gente tem a tensão em função do tempo mostrado na tela, né, para essa curva aqui. Esses daqui são os osciloscópios que a gente usa realmente em física experimental 2, certo? E a gente tem botões aqui para ajustar a escala, esse daqui é o offset, né, a curva pode ir para cima ou para baixo. Aqui é a escala de tempo, tem botões aqui para esse trigger, né, para o gatilho, enfim, diversas funcionalidades. Mas a gente não vai usar esse cara aqui. A gente vai usar o ardoscópio, certo? Então, deixa eu apagar esse arquivo aqui. Vou abrir aqui o ardoscópio. Eu já conectei o circuito da prática 5.1, certo? Aqui na minha placa. Então, no meu caso em particular, ele já apareceu aqui o Arduino, né, como sendo esse cara aqui. Então, eu dou play, eu vou observar o sinal aqui, certo? Então, só para dar uma visão geral para vocês aqui rapidinho, esse é o circuito montado, certo? Então, eu tenho aqui no pino D9 uma tensão que é gerada aqui, essa VE, e aqui no A0 é a tensão que eu estou monitorando. Então, em particular, agora, aqui, opa, aqui, então, em particular, eu estou monitorando aqui vou colocar aqui para monitorar a tensão sobre o D9, certo? Então, o fio A0 eu estou colocando aqui nessa linha do D9. A gente vê aqui essa onda quadrada, que ele gera por padrão, certo? Então, agora eu vou mostrar as funcionalidades do ardoscópio para gerar tensões também, certo? Nem todo osciloscópio gera sinais. Esse aqui, o nosso, ele gera essa onda quadrada, certo? Então, esse FD9 que está aqui representa exatamente a frequência do sinal que é gerada no pino D9 em Hz, certo? Então, por padrão, ele gera um sinal aqui de 10 kHz. Para mudar essa frequência, eu digito aqui, certo? Eu recomendo sempre vocês apagarem o decimal, o que vem depois. E se eu digitar aqui 1000, por exemplo, ainda não aconteceu nada. Mas no momento que eu aperto a tecla Enter no meu teclado,
ele muda a frequência para 1 kHz. Então, se eu colocar aqui, sei lá, 500 Hz, eu mudo novamente a frequência. Se eu colocar aqui uma frequência diferente, digamos assim, né? Sei lá, 673, ele não vai conseguir fazer exatamente 673, mas ele vai mudar aqui esse texto que eu digitei para colocar exatamente a frequência que ele está fazendo, certo? Então, nesse caso aqui, eu pedi 673, ele vai tentar uma frequência próxima, a mais próxima que ele consegue, 672,95, que é bem próximo, né? Então, vou colocar aqui 1 kHz, certo? E aqui eu estou monitorando a tensão gerada sobre o pino D9, né? Então, aqui eu posso diminuir a sensibilidade para o sinal não ocupar a tela inteira, por exemplo, ou é possível também aumentar, se a gente quiser, mas isso é só para facilitar a visualização. E eu posso usar esse offset aqui também para deslocar o sinal para cima ou para baixo, certo? Então, para facilitar aqui a visualização. Percebam também que a gente tem aqui, é mostrado aqui, né, a tensão e o tempo de onde o cursor está aqui na tela, né? Então, se a minha setinha está aqui, o tempo é igual a zero, quer dizer, a 1 milissegundo, né, por conta dessa escala de tempo. Aqui é o tempo igual a zero. Essa linha de cima aqui corresponde aos 5 volts, né, o máximo de tensão. Claro que ali aparece um valor aproximado. E aqui embaixo é 0 volts, exatamente porque o sinal gerado no pino D9 ele varia entre 0 e 5 volts. Onda quadrada com essas características. Aqui no canto direito a gente tem também o valor de tensão pico a pico. E aqui o valor médio dessa onda, né? No caso, por volta aqui de 2,5 volts. Digamos que eu gere um sinal aqui de uma frequência bem mais baixa, certo? 250 Hz. Então, aqui eu não consigo ver exatamente se eu estou enxergando o período inteiro. Então, a gente pode também mudar esse tempo de amostragem para ver o sinal se repetindo, por exemplo, aqui embaixo, mexendo nesse time mais e time menos, certo? Uma outra funcionalidade aqui, eu vou colocar, voltando aqui para o circuito da prática 5.1. Eu vou colocar o A0 agora aqui nessa linha que é comum ao resistor e ao capacitor, né, para medir a tensão sobre o capacitor. Então, agora a gente vê aqui o carregamento e o descarregamento do capacitor. Certo? Então, eu posso fazer também o seguinte, eu posso pegar aqui um fio de qualquer um desses As que estão aqui, certo? Opa! De qualquer um desses As que estão aqui, né? E eu posso usar isso também para medir a tensão, certo? Então, em particular, eu vou pegar aqui um fiozinho do A2 e eu vou puxar ele do A2 aqui para essa linha aqui que tem o fio que vem do D9, certo? Então, na verdade, aqui já está conectado no circuito. Eu posso usar esses botões aqui para habilitar essa curva. Então, aqui eu posso ver a tensão gerada no D9, né? Qual que é a, a tensão que está alimentando o circuito, o sinal que está alimentando o circuito. E aqui na curva amarela a gente tem a saída lá do capacitor, certo? Então, sei lá, vou colocar aqui 2 kHz, por exemplo. Eu vou mexer aqui na constante de tempo para a gente ver com a resolução maior esse sinal, certo? E aqui a gente vê o carregamento do capacitor, um carregamento parcial, descarregamento. E a gente tem aqui também a tensão da onda quadrada que
provoca essa carga e descarga. E como é que a gente faz para analisar esses dados? Certo? Então, vou diminuir aqui essa tela. O sinal está sendo medido aí. Se o sinal ficar variando assim, provavelmente é algum mau contato. Certo? Vocês podem ver aqui que na pasta que está o ardoscopio.exe, a gente não tem nenhum arquivo. Se eu apertar aqui nesse Save CH, ele vai pegar essas informações que estão na tela e vai gravar nesse arquivo data.txt, certo? Então, se a gente abrir aqui, a gente vai ver que são dados. Aqui é o tempo em segundos. Se vocês olharem, esse espaço aqui é um equivalente a um tab, apertar o tab uma vez no teclado, certo? Aqui a gente tem o A0 e aqui a gente tem o A2, certo? Então, como é que a gente faz para usar esses dados aqui? A gente precisa importar esse arquivo no Sybase, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso. Abrindo aqui o Sybase. Então, eu venho aqui em File, Import ASCII. E aí eu preciso procurar a pasta lá que tem o ardoscopio.exe. Então, eu venho aqui em Data. E aí a gente precisa vir aqui em Avançado, certo? Para ajustar essas configurações. Então, cada arquivo que importar, eu quero que ele gere uma nova tabela. Usar a primeira coluna para nomear colunas, isso aqui é só por conveniência, mas eu acho interessante. Separador, isso aqui é o que é usado para separar as colunas. No nosso caso, é um tab. Remover espaços brancos depois do final de linha, isso aqui é irrelevante. Ignorar nenhuma linha. Dados numéricos, e o nosso separador, ele é o ponto, então tem que estar esse daqui, 1000.0, certo? Aqui acho que está tudo configurado corretamente. Se eu apertar para abrir, ele vai pegar esses dados aqui, que estavam naquele arquivo, e já bota aqui nas tabelas, certo? Em particular, eu posso selecionar essas duas colunas, vir aqui com o botão direito, Plot, Line, e agora a gente tem esses dados que estavam aqui no ardoscópio, aqui para a gente manipular e fazer toda a análise de dados que a gente gostaria de fazer sobre essas tensões em função do tempo. Ok? Então, basicamente, essa é a visão geral do que vocês precisam fazer, certo? Para operar esse ardoscópio, né? E é isso, certo? Então, eu desejo que façam uma boa atividade e, caso vocês queiram ver sobre essa questão do acoplamento AC e DC, tem o outro vídeo que eu acredito que é bastante útil nesse sentido, ok? Até mais.